Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou trazer mais um caso criminal. Então se você gosta desse tipo de conteúdo e desse tipo de informação, já se inscreve para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo e também não esquece de deixar o like no final do vídeo se você gostar do conteúdo. Então é isso, eu vou puxar a vinheta e vamos começar o caso de hoje. Craig Wallace Rideout tinha 50 anos na época do caso e morava em Rochester, em Nova York, com a sua esposa Laura Hassan e seus 7 filhos. O Craig e a Laura se conheceram em um pub alguns anos depois de ele se formar na faculdade de economia e se casaram em janeiro de 1993, quando ele tinha 27 e ela 22 anos. O primeiro filho do casal nasceu em outubro daquele mesmo ano e recebeu o nome Colin. O Craig trabalhava como programador em uma empresa de serviços financeiros e foi descrito como um homem calmo, bem-humorado, sorridente e pai dedicado. A Lauren foi descrita como uma mulher muito extrovertida, que gostava de conversar e também era muito dedicada aos filhos. Após se casarem, o casal comprou uma casa grande de 4 quartos e começaram a levar uma vida confortável. Mas à medida que os outros filhos foram chegando, eles começaram a enfrentar problemas financeiros. Por mais que o Craig tenha alertado a Laura sobre isso e pedido para ela acompanhar os gastos da família, ela nunca acreditou que eles estivessem de fato em algum tipo de dificuldade financeira. Na verdade, ela acreditava que o Craig estava escondendo o dinheiro e inventando tudo isso porque não queria que ela gastasse. Sendo assim, ela continuou então mantendo o mesmo padrão de vida e gastando bastante dinheiro, o que acabou levando o Craig à falência e a família foi forçada a se mudar para uma casa mais modesta. Desde o início do casamento, o casal enfrentava vários problemas, eles brigavam bastante, principalmente por motivos financeiros, mas também tinham outras questões, como por exemplo, a Laura não gostava da família do Craig e em várias ocasiões ela e algumas das crianças não apareciam para jantares festivos da família dele, então isso causava brigas entre o casal, um certo clima ruim também entre ele e a família dele, que sempre tinha que inventar desculpas do porquê de a Laura não comparecer nesses jantares. Então, com o passar dos anos, o relacionamento dos dois foi se desgastando por todas essas questões, as brigas foram aumentando, até que no final de 2014, a Laura pediu o divórcio. Dos 7 filhos do casal, apenas 2 ainda eram crianças, então a Laura e o Craig entraram na justiça para decidir quem ficaria com a guarda deles, e o Craig acabou ganhando. A Laura ficou bastante irritada com isso, mas ela não tinha o que fazer, então ela obedeceu à ordem da justiça. Sendo assim, as crianças passaram a morar com o Craig e passavam os fins de semana com a Laura. Pouco tempo depois do divórcio, o Craig descobriu que a Laura estava em um novo relacionamento com o seu melhor amigo de longa data, um homem chamado Paul Tousey, cuja esposa havia morrido recentemente. O Craig ficou bastante irritado com isso no início, porque eles não tinham se separado há muito tempo e o Paul era o melhor amigo dele, mas com o tempo ele disse que tinha aceitado, que estava tudo bem e até disse para o Paul que desejava que ele e a Laura fossem felizes. Na frente da maioria das pessoas, o Craig tentava fingir que estava tudo bem, mas ele falava a verdade para sua irmã Robin, de quem ele era muito próximo. Segundo ela, o Craig desabafava constantemente sobre como ele estava triste com o divórcio e com tudo que estava vivendo e como as coisas estavam difíceis. Ele tinha brigas rotineiras com sua ex-esposa Laura por conta das crianças e da divisão de bens do divórcio que ainda estava em andamento. Isso também afetava o seu relacionamento com os filhos mais velhos, que sempre ficavam do lado da mãe. No início do verão de 2016, a Laura e seu novo namorado Paul começaram a planejar para se mudarem para a Carolina do Norte e eles queriam levar com eles os filhos mais novos da Laura e do Craig. Porém, como o Craig tinha a custódia das crianças e não queria se afastar dos filhos, ele se opôs a isso e disse que não iria permitir que a Laura levasse as crianças.
Eles começaram então a brigar por causa disso também, né, com disputas na justiça e também brigas pessoalmente, e chegou a um ponto que eles nem mesmo aguentavam ficar no mesmo ambiente, nem que fosse por poucos minutos, como por exemplo, quando o Craig ia entregar as crianças para Laura para passar o fim de semana com ela, ele apenas deixava as crianças na porta de casa e ela pegava para que ele não tivesse ali que olhar na cara da ex-mulher. Em 19 de julho de 2016, então, a Laura e o Paul já estavam convencidos a se mudar para Carolina do Norte. Eles já tinham arrumado muitas coisas, empacotado várias coisas ali em casa, e dias antes eles também já tinham assinado um contrato de aluguel de um apartamento na Carolina do Norte. Naquela noite do dia 19 de julho de 2016, a Robin, irmã do Craig, e o Craig conversaram por telefone por volta das 19 horas, e antes de desligarem, a Robin disse que entraria em contato com o irmão novamente no dia seguinte. Porém, na manhã do seguinte, quando ela tentou entrar em contato com o irmão através de ligações e e-mails, ela não teve nenhuma resposta. Segundo ela, isso era muito incomum porque o Craig nunca deixava de responder ela. Se ele estivesse ocupado ou não pudesse atender por algum motivo quando ela ligava para ele, ele sempre mandava pelo menos uma mensagem curta dizendo que ligaria para ela mais tarde, mas dessa vez isso não aconteceu. Estranhando a ausência do irmão, então, a Robin esperou até a hora do almoço e decidiu ir até a casa dele para ver se estava tudo bem, e chegando lá ela teve uma grande surpresa. Ela encontrou a Laura, a ex-esposa do Craig, que ele não suportava, na cozinha da casa dele limpando um balcão. A Laura disse para Robin que ela tinha ido até a casa aquela manhã porque os filhos dela ligaram para ela bem cedo, dizendo que o pai não estava em casa. Ela foi então até lá buscar os filhos, já que eles eram crianças e não podiam ficar sozinhos, e segundo ela aproveitou para limpar a cozinha, que segundo ela cheirava mal. A Robin, é claro, estranhou muito tudo isso e começou a procurar pela casa para ver se o irmão estava em algum lugar, mas ela viu que os 3 pares de sapatos dele ainda estavam alinhados ordenadamente perto da escada da frente, o que indicava que ele não tinha saído. Ela tentou entrar no quarto dele então para ver se ele estava lá, mas a porta estava trancada, o que também era incomum. Ela chamou na porta, mas ninguém respondeu, então ela acabou chamando a polícia. A Robin queria que os policiais forçassem a abertura da porta trancada do quarto do Craig, mas os policiais se recusaram, dizendo que não podiam fazer isso sem um mandado. Então os policiais acabaram indo embora e retornaram horas depois, no mesmo dia, com um mandado, e finalmente conseguiram arrombar a porta do quarto. Porém, lá dentro eles não encontraram nada, não tinha nenhum sinal do Craig lá dentro ou que algo errado tinha acontecido ali. Procurando no resto da casa, os policiais também viram que tudo parecia em ordem, até o momento que eles decidiram procurar no porão. Lá eles viram que tinham várias caixas empilhadas em um lado do porão e resolveram mexer nessas caixas. Tirando elas do lugar, então, eles encontraram várias manchas de sangue no chão, nas paredes e nas caixas. Esse sangue posteriormente foi testado e realmente pertencia ao Craig. Então agora, tudo indicava que um crime tinha acontecido ali e depois provavelmente o corpo tinha sido levado para outro lugar. Naquele mesmo dia, a cerca de 80 quilômetros ao sul da casa do Craig, um agricultor estava voltando do trabalho de bicicleta quando avistou uma pá à beira da estrada em uma região de mata. Desconfiado, ele decidiu seguir uma trilha de grama pisada na floresta e foi então que ele viu uma lona marrom de onde saía de baixo um pé humano. Então ele chamou a polícia. Ao chegar no local, a polícia verificou que realmente tinha o corpo de um homem embaixo daquela lona, mas não conseguiram identificar imediatamente de quem se tratava, porque o rosto do homem tinha sido completamente desfigurado, aparentemente por ácido. Depois de análises de DNA, ficou então confirmado que o homem era o Craig. Ele tinha vários machucados pelo corpo, indicando que tinha se envolvido em uma luta, sinais de estrangulamento e também vários traumas na cabeça que tinham sido o motivo de sua morte. Naquele mesmo dia também, os policiais receberam uma denúncia de um homem que disse ter visto 2 jovens jogando sacos de lixo em um rio de um parque da cidade.
A polícia foi imediatamente para lá e conseguiram encontrar os jovens ainda no local, e eles eram Colin e Alex, os filhos mais velhos do Craig e da Laura, o Colin a essa altura com 21 e o Alex com 18 anos. Ao serem questionados, os dois jovens disseram que não sabiam o que tinha naqueles sacos, que só estavam jogando eles ali porque a sua mãe Laura tinha mandado. Os policiais resgataram então os sacos do rio e lá dentro eles encontraram roupas, sapatos e luvas ensanguentadas. Também tinham várias garrafas de produto de limpeza vazias e uma corda que era compatível com a que poderia ter sido usada para estrangular o Craig. As roupas e sapatos ensanguentados pertenciam a Laura, ao Colin e ao Alex, e o sangue que estava ali foi testado e pertencia ao Craig. Então, imediatamente, os três se tornaram os principais suspeitos no crime e foram levados para interrogatório. O Alex foi o primeiro a confessar o crime. Segundo ele, a sua mãe tinha planejado a morte do seu pai para poder se livrar dele e levar os filhos mais novos com ela para Carolina do Norte, assim como a polícia já desconfiava. Segundo ele não tinha participado da morte do pai, só tinha ajudado a se livrar do corpo e dos sacos de lixo. E, segundo ele também, quem tinha de fato tirado a vida do Craig tinha sido a Laura e o seu irmão Colin. A partir daí, cada um começou a colocar a culpa no outro sobre quem teve a ideia do crime e também quem executou de fato, quem tirou a vida do Craig. O Colin disse também, assim como o Alex, que tinha sido a mãe deles que tinha feito tudo, só que dessa vez ele disse que tinha sido ela com a ajuda do seu namorado Paul. A Laura disse que quem tinha feito tudo tinha sido o Colin. Então ficou um apontando para o outro, mas todos acabaram confessando que tinham sim envolvimento no crime. Como o Paul também acabou sendo acusado de ter participado no crime pelo Alex e pelo Colin e também pela Laura, ele acabou também sendo preso, suspeito de envolvimento no crime. Os investigadores acreditam que os assassinos provavelmente não esperavam uma luta e nem uma grande perda de sangue no momento que atacaram o Craig. Eles queriam um crime, entre aspas, limpo, provavelmente por estrangulamento, mas as coisas acabaram dando errado porque eles acabaram rompendo uma artéria no pescoço do Craig, causando uma enorme perda de sangue, além também dos golpes que eles deram na cabeça dele, que também causaram uma perda de sangue muito grande. Então acabou sujando ali, toda a cena do crime, que era o porão, que acabou sendo a primeira prova que a polícia encontrou. Em julho de 2017, aconteceu o julgamento dos 4 acusados e a acusação apresentou a seguinte cronologia dos fatos do dia do crime. Na noite de 19 de julho de 2016, a Laura e o Colin foram até a casa do Craig para entregar os 2 filhos mais novos, porque o fim de semana tinha acabado, então eles deveriam voltar para a casa do pai. Mas eles pediram então para entrar e conversar um pouco com o Craig, com o pretexto de conversar mais uma vez sobre levar as crianças para Carolina do Norte. Depois que as crianças já estavam na cama, então, eles atraíram o Craig para o porão de alguma maneira. Talvez eles pediram para conversar lá embaixo para que as crianças não ouvissem a conversa. E então, chegando lá, alguém, provavelmente o Colin, pegou aquela corda e começou a tentar ali estrangular o Craig. Porém, ele era um homem grande, então ele começou a lutar pela sua vida. E quando perceberam que aquilo não ia dar certo, eles então pegaram um martelo ou algum ferro e começaram a bater ali na cabeça do Craig até que ele finalmente perdeu a vida. Depois disso, eles chamaram o Alex até lá para ajudar a se livrar do corpo. Eles então enrolaram o Craig em uma lona, colocaram no carro e levaram para aquela floresta. Chegando lá, eles jogaram uma mistura corrosiva de produtos de limpeza no rosto do Craig para desfigurar o seu rosto e dificultar o reconhecimento. Os investigadores também encontraram provas de que o crime tinha sido premeditado, porque uma semana antes do crime, imagens de supermercados mostravam a Laura e o Paul comprando a lona e os produtos de limpeza usados no crime, e em outras imagens também é possível ver o Colin, acompanhado de sua noiva, comprando a pá encontrada na cena do crime.
A versão dos fatos apresentada pela acusação foi aceita pelo júri e eles então consideraram a Laura e o Colin culpados pelo crime de homicídio em segundo grau e eles foram condenados à prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional após 25 anos. O Alex foi condenado por adulteração de provas e recebeu a pena de 2 a 8 anos de prisão. E para surpresa de muitas pessoas, o Paul acabou sendo absolvido por falta de provas, já que em nenhum momento dessa cronologia ele estaria presente durante o crime, também não foi encontrado, ao que parece, DNA dele naquelas coisas que foram encontradas nos sacos de lixo, então ele acabou saindo livre de toda essa situação. Por mais horrível que tenha sido o destino do irmão, a Robin disse que sabe que teria sido muito pior se o corpo dele não tivesse sido encontrado, provavelmente os culpados não seriam punidos, então hoje ela recorda sempre dos bons momentos com o Craig, ela evita pensar na maneira como a vida dele chegou ao fim, ela lembra apenas dos momentos felizes que eles viveram juntos e também quando se sente triste, ela tenta se consolar com o fato de saber que os culpados estão presos. Deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre esse caso, se você já conhecia e se não se achou interessante conhecer. Também deixe aqui usando a hashtag sugestão um caso que você acha que seria interessante eu trazer para o canal. Se inscreve se não for inscrito, deixa o like e é isso, a gente se vê no próximo vídeo.